Eu vou fazer um vídeo que eu pretendo que seja bem curto, mas que vai ter o poder de desagradar os dois extremos, o extremo à direita e o extremo à esquerda, como se diz. Embora esses conceitos eu acho que estejam bem ultrapassados. Mas vamos falar aqui porque todo mundo fala. Antes disso, eu vou contar uma historinha que aqueles que convivem com a política há algum tempo certamente conhecem e aqueles que acreditam que sabem alguma coisa sobre política nunca, na verdade, nem ouviram falar nessa história. Um elevador lotado de pessoas num dia insuportavelmente quente dá defeito e todos começam a suar. Suando, suando, suando. E as pessoas que normalmente já têm medo de elevador ficam apavoradas com o elevador que pifou lá pelo 17º andar de um prédio altíssimo. Mas havia mais um complicador. Dentro do elevador lotado de pessoas suando, de pessoas medrosas, estava um bode que cheirava muito mal. As pessoas já não suportavam o calor, o excesso de suor e o medo, mas milagrosamente alguém conseguiu uma brecha no elevador para expulsar o bode fedorento. E todos sentiram uma certa sensação de alívio. Jornalistas veteranos sabem que bode era o nome que se dava a um item de um projeto qualquer que tivesse uma péssima receptividade por parte da população. O governo sabia disso e colocava intencionalmente esse item, mais horroroso ainda, que era chamado de bode, para depois retirar esse item do projeto e as pessoas sentirem uma certa sensação de alívio. O projeto continuava péssimo, assim como o astral dentro do elevador, repleto de pessoas medrosas e fedendo a suor. Mas houve pelo menos uma sensação de alívio com a retirada do bode. É a forma encontrada para as pessoas acabarem se conformando com o projeto, mesmo sendo ele péssimo. O Brasil de hoje está cheio de elevadores, de gente com medo e cheirando mal, e eu não estou falando de cheiro físico, mas sim de cheiro moral. E tirar o bode não vai passar de uma mera ilusão de alívio. Um dos bodes foi o PT. Muitas pessoas que não suportavam mais o PT achavam e estão sendo levadas a acreditar nisso, ainda hoje, que bastava tirar o bode do elevador, ou seja, o PT da jogada. Em 2016, ou seja, há cerca de 3 anos, eu lancei a série Sucesso, onde eu já alertava para as duas principais armas dos poderosos, a desinformação e o medo. O link está logo acima, se você quiser assistir. Pois bem, a internet é a fonte de informação para os que dela sabem se valer. E os fake news são a arma da desinformação, que está sendo usada agora com ainda mais insistência e com frequência avassaladora. Nasce junto com isso um novo vocabulário muito típico dessa era que nós estamos vivendo. Discordar ou criticar passou a ser sinônimo de torcer contra. E mencionar erros, aberrações e absurdos já cometidos passou a ser chamado de mimimi. Você já reparou que nunca se falou tanto em perigo esquerdista e perigo comunista, contraditoriamente com a mesma insistência com que se alardeia que o comunismo está falido? Como algo falido e morto, como propagam, pode ainda representar tanto risco? Entra a figura do medo. É preciso ter medo do contraditório para propagar um pensamento único e impedir qualquer crítica que passe a ser entendida como torcida contrária. E há algo mais parecido com o totalitarismo do que o pensamento único, do que a imposição de um poder supremo, que é o único dono da razão? Há ainda uma paranoia intencional de confundir o termo esquerda com o comunismo. Jason Stanley, professor da Universidade de Yale, nos Estados Unidos, ao mencionar os riscos das teorias conspiratórias, nos ensina que a corrosão da verdade fortalece o fascismo, que precisa desestabilizar as pessoas e desconectá-las da realidade. É assim que o fascismo se impõe, que consegue se autoproclamar como única realidade para se tornar mais forte do que a própria realidade. Timothy Power, professor de Oxford, previu muito antes de as pessoas sequer acreditarem na eleição do novo grupo que está no poder, que este seria um governo esquizofrênico.
entre outras coisas, pela dicotomia entre o discurso que se joga para a plateia e o que se lança ao parlamento. Estamos cansados de explicar que os totalitarismos se igualam, mas nunca se repetiu tão incansavelmente um suposto combate ao comportamento ideológico quanto se agiu tão ideologicamente como agora, em que toda base governista é montada sobre uma ideologia que, como qualquer vertente que se torne totalitária, reivindica para si o monopólio da verdade. Obviamente que os rumos da economia precisam ser corrigidos, mas isso se faz com visão de Estado e não com pregações ideológicas cujas contradições nunca são admitidas pelos que se acham aliviados por terem tirado o bode do elevador. O governo eleito está demitindo todos os petistas que ocupam cargos comissionados. Nada mais previsível do que isso. Se o adversário político vencer as próximas eleições, também vai afastar todos os que foram nomeados agora. Mas para ter um mínimo de coerência, um governante que prega o enxugamento do Estado teria que promover a profissionalização do funcionalismo público. E o primeiro passo para isso seria a eliminação de penduricalhos que servem apenas para desperdiçar dinheiro público com a nomeação de apadrinhados políticos, como estes que se revezam interminavelmente a cada vez que um grupo político adversário é alçado ao poder. Demitir coisa nenhuma. A coerência de um governo pretensamente desestatizante seria extinguir esses cargos. Tudo o que se diz agora é com base em fatos acontecidos e não tem nada a ver com torcer contra. Entregar demarcação de terras indígenas a ruralistas nada mais é do que a famosa entrega do galinheiro para as raposas tomarem conta. Abandonar o pragmatismo econômico no cenário internacional significa colocar o Brasil numa disputa com antigos parceiros num momento em que o país não tem a menor condição de enfrentamento. O Brasil fica vulnerável, mais ainda do que é num cenário que já é difícil, complicado, complexo. Confundir governabilidade com religiosidade é produto de mentes medíocres ou mal intencionadas, jamais do estadista que o Brasil tanto precisa no momento em que as pessoas tanto querem sair do elevador parado por enguiçamento. Não se deixe enganar pelo discurso de governantes. Eles não estão preocupados em fazer o que você quer ou o que você acha certo. A diretriz deles é sempre fazer o que eles querem para se perpetuarem no poder, ou fazerem você acreditar que o que eles querem é o que está certo. E isso serve para os totalitarismos, tanto à esquerda como à direita. A única forma de fazerem o que você quer é com democracia, com debate, com o contraditório. Nos totalitarismos, vão sempre fazer você concordar na marra, ou enganando você, ou lhe negando o direito de criticar ou de reagir. E as tropas que se alinham a qualquer um dos lados do totalitarismo são igualmente aguerridas, ou por terem sido mantidas na ignorância, algumas vezes por opção própria, ou por interesses individuais e não coletivos, ou por terem uma mente igualmente totalitária, ou por todas essas razões.